Olá, reconciliados! Meu nome é Adri e sejam muito bem-vindos ao Reconcast, o podcast oficial da Recon. Nossa Catedral Reconciliação está ganhando um podcast que foi um pedido muito grande da comunidade, certo, pastor? Foi um pedido muito grande da comunidade. E eu estou aqui com o nosso primeiro convidado, ele que é marido de Paula Rocha, pai de Ivanzinho, Caio e Davi Rocha, louco por É Mia, isso que eu ia dizer, tem que falar de Mia. sua vira-lata caramelo. E tem um gato também, Tem um gato também. Qual é o nome do gato? Porque do gato eu não Akira. sabia. É porque o gato é mais de Akira. Ivanzinho, meu filho. Ah, Mas mas é tem. morador da casa e tem que entrar na minha família também. Tá dentro da introdução também aqui do nosso bispo. Além disso, ele é advogado, autor de livros, que aí eu fiz a pesquisa. Autor de livros Não, pausa. também. Esse negócio de que ela fez a pesquisa é importante você saber. Ela mandou mensagem pra mim e diz assim: bicho, eu tô pesquisando a sua vida pro podcast. Eu fiquei logo nervoso. Eu digo, meu Deus do céu, estão fazendo um negócio na minha vida, eu fiquei nervoso. Deu uma de stalker de verdade, eu vi lá. E além disso tudo, conhecido aqui como nosso bispo da Catedral da Reconciliação. E aí, né, apresentando oficialmente Ivan Rocha, como ele gosta de ser chamado, Ivanzinho, Bem melhor. ou bispo Ivanzinho, ou pastor, como eu também falo, fico nessa brincadeira com ele que eu ainda não consegui me acostumar. Mas eu queria, pastor, lhe agradecer primeiramente por esse projeto, por ter apostado nesse projeto, não sei nem se sou eu que devo dar as boas-vindas aqui, ou se o senhor que deve dar as boas-vindas, mas a gente agradece pelo senhor ter apostado nesse projeto e por estar aqui com a gente nesse primeiro podcast. Pois então, a gente dá as boas-vindas juntos e eu quero Sim, agradecer a você e a equipe que está aqui fora tem uma e a galera que não aqui. está aqui, mas que faz parte desse projeto também, de terem topado. É verdade, você está dizendo um negócio que é certo. Muita gente cobra por Sim. que que a gente não fez, por que a gente não tinha iniciado ainda, mas eu estou começando a gostar de ver o jeito Recon de fazer as coisas com excelência e com qualidade, então deu para começar agora que a gente tem uma qualidade bacana para fazer, tem muita coisa para melhorar ainda, mas você que está de parabéns junto com esse povo de botar isso para frente. Amém. Então, todo mundo junto. Agradeço demais aqui. Vou falar os nomes porque eu gosto de honrar as pessoas. Vou honrar aqui Felipe, nosso pastor dos Carismaticos, Leco, que está à frente do som e da iluminação também da nossa igreja, e Rochelle, que também faz parte do Ministério Ela, está aqui com a gente hoje, certo? Amém? Então, bispo, vamos começar o nosso papo. A gente acabou de brincar aqui que o senhor gosta de ser chamado de bispo Ivanzinho, Ivanzinho, mas quem é Ivanzinho sem filtro aí? Eu queria que o senhor me falasse, Ivanzinho sem filtro. Eu acho que eu estava certo de ficar nervoso. É, Ivanzinho é um cara hiperativo, é, animado, entusiasmado com a vida, com muita coisa, que gosta de fazer muita coisa e que, das muitas coisas que gosta de fazer, gosta muito de estar com o Senhor e fazer as coisas do Senhor. Então, desde criança quando ele me chamou. Então, eu acho que o que me define mais é isso, um apaixonado por Jesus, que ama fazer as coisas com Jesus e para Jesus, e como é hiperativo, aí gosta de correr para fazer muita coisa. E faz um bocado de coisa, né? E aí o senhor falou aí agora que é um apaixonado por Jesus, e eu queria saber como é que foi o seu primeiro encontro com Jesus? Como é que foi assim, o dia, Não ou como sei. é que foi essa fase aí Então, de não teve. encontro? Como papai e mamãe já eram cristãos quando eu era muito, muito pequenininho, eu tô chutando a idade, não tenho a menor ideia, mas Sim. eu acho que lá para os 4, 5 anos de idade, meus pais fizeram encontro de casais e entraram na igreja episcopal, depois fizeram cursilho de cristandade, aquelas coisas. Então, eu, desde que me lembro, nessa Uhum. idade, meus pais já eram da igreja. Sim. Então, eu fui criado indo para culto, participando de encontro de criança, que aqui é o Soul Kids, né? Mas lá era encontro Uhum. de criança, encontro júnior, que era Isso na antes. Trindade. Isso na Trindade, exatamente, na Catedral da Trindade. Mas eu tive um caminho é, Meio diferente também, meio né? diferente, porque eles eram da igreja, e eu, obviamente, era da igreja com eles, porque eles me Uhum. levavam. Mas, assim, o dia que eu lembro de ter tido um encontro com Jesus, que eu realmente disse que eu era apaixonado por a paixão mesmo, eu tinha uns 11 anos, foi no Marial, que era um congresso, tipo um retiro espiritual para Uhum. crianças do colégio Sim. católico, do Marista. Então era o colégio que é católico, tinha os Irmãos Maristas, que é uma ordem Sim. católica, e a gente foi para Lagoa Seca, que é lá em Campina Grande, Uhum. terra do nosso bispão Dom Ximenes, Campina Enorme, como ele diz. Então a Uhum. gente saiu de ônibus aqui, acho que 40 adolescentes de 11 anos, pré-adolescentes, né?
E lá a gente fazia gincana, mesma coisa que a gente vai por aqui, fazia Sim, gincana, sim. Pra criança, né? coisa para 11 criança, anos e tal. mas de noite na capela, o Tinha um irmão, que é mover tipo lá. o padre, teve um mover de oração na Uhum. capela, e ali eu me lembro de ter sentido a presença de Deus, de uma forma que eu nunca mais esqueci na vida. Faz tempo que eu não lembro disso, que eu chorei. Eu tive até recente, eu e Marcondes, a gente teve lá no passado. Voltei lá a Campina Grande, lá Lagoa Seca, porque depois disso eu fui para lá 60 vezes. Essa eu tô contando a primeira. Sim. Mas depois eu passei a minha adolescência toda indo para Campina Grande, fazer esses mariages. Mas a primeira vez foi isso, eu senti a presença de Deus de uma forma muito diferente. Me apaixonei por Jesus lá. E, bispo, eu acho interessante se eu falar sobre isso, se eu tinha 11 anos, né? E é uma coisa que eu converso muito com o pessoal aqui, é que o quanto é sério e o quanto a gente também tem buscado viver isso dentro da nossa igreja, a seriedade que a gente precisa levar as crianças e os adolescentes, né? Porque o encontro com Jesus, ele é arrebatador, não importa a idade, não é isso? Eu sou fruto disso, né? De departamento infantil de igreja e de um homem, um missionário chamado Pedro, padre, o irmão Pedro, que decidiu que ia investir nas crianças. Sim, Então, quando eu cheguei aqui na Recon, tem 2 anos e meio, sim. 2 anos e meio que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz conversando com o reverendo Igor e Mirella foi dizer, nós precisamos do encontro de criança, que não tinha. A Sim. gente começava aqui com Eu Sou, de 11 anos. Eu Uhum. disse, nós vamos fazer um encontro de criança urgentemente. Que aí virou Eu Sou Kids, e aí eu peguei a turma que liderava na Trindade, que é o pastor Giba e Nanda, que Sim. são amados da minha alma, do meu coração, Uhum. meus amigos. E eles fizeram uma consultoria com o Mirella e com a equipe, Estruturaram. com a equipe dos Uhum. carismatínicos. E aí, o ano passado, a gente já conseguiu fazer, o Soul Kids está fazendo. Uhum. Aliás, essa semana aqui, esse mês, né? Fiz esse mês de Daqui julho. uns 15 dias, eu Eu não acho. sei como vai sair esse podcast, mas no final de julho Sim. vai ter o Soul Kids, porque esse trabalho é o trabalho mais importante. A primeira coisa que eu quis fazer aqui foi estruturar o SEB para as crianças. Uma Sim. pensa que a gente fez o Centro de Estudos Bíblicos para o seminário, para os colocar. Não foi. A primeira coisa que a gente pensou foi as crianças, porque o departamento infantil da gente estava muito massacrado lá no templo. Então a Uhum. gente criou o SEB para as crianças e aí outros projetos. E o Eu Sou Kids por causa disso. Eu tenho absoluta certeza de que, como Deus falou com Ana e falava com Samuel, criança, e falou comigo, criança, é, tem muita gente nesse departamento infantil que Deus já está falando, já está chamando, já Amém. está vocacionando para o ministério e tudo mais. Amém. E aí, continuando nesse papo sobre a sua juventude, enfim, o senhor disse que passou, a maior parte do seu ensino foi no Marista. Todo. E Até aí teve o... essa ligação com a Igreja Católica, e mesmo assim, o senhor teve toda essa paixão pela Igreja Católica e ainda Hum, pensou em ser padre, que é uma coisa que a gente aqui sabe. é. Como é que foi a sua juventude lá e como é que foi essa transição de sair da Igreja Católica para vir para a Igreja Episcopal? É, Na época era anglicana ainda? era anglicana ainda, exatamente. Eu atribuo isso à sabedoria dos meus pais. Porque como eu sou muito entusiasmado, muito intenso nas Uhum. coisas, eu vivia o colégio, 880, né? eu Uhum. vivia o colégio intensamente. Então, eu tive essa paixão por Jesus nesse Marial. Aí, no Marial seguinte, os padres já me chamaram para trabalhar, como acontece aqui. Sim, Então, eu com 12 anos, eu ia para o Marial da minha idade e trabalhava no Marial de 11. Com 13 anos, eu ia para o Marial da minha idade, trabalhava no Marial dos de 11 e dos de 12, porque lá é por série. sim, Então eu já entrei na equipe e com 13 anos eu já trabalhava na catequese dos meninos de 11. sim. Então eu entrei nesse negócio aí, eu ia para as missas, até hoje tem, porque meus filhos estudam lá até hoje, né? Uhum. Então eu ia para as missas e eu fazia catequese, eu ia para os mariais e meus pais deixavam. Isso foi para mim espetacular. Porque eles, sendo protestantes, sendo da igreja anglicana na época, Uhum. podiam ter cortado, tirado. Eu Sim. tinha 11, 12 anos, eu ia fazer o que eles Eles mandassem. respeitaram a Eles respeitaram espiritualidade, né? muito, não só respeitaram, como eles tinham que apoiar, porque, veja, eu vou falar um número pequeno para não mentir, porque eu tenho fama de exagerado, aí eu não quero que amanhã vão dizer que eu estou exagerando. Mas pelo menos um fim de semana no mês, é mais do que isso, com certeza, mas pelo menos um fim de semana no mês eu estava viajando Sim. com 11, com Com 11, 12 12 anos. anos, né? Então, meus pais tinham que apoiar isso. Porque eu Sim. também virei músico, então eu tocava na banda. Então, eu participava do meu Marial, do Marial dos mais novos, do Mariais de João Pessoa, do Mariais de não sei o quê. Sim. Porque esse padre, esse irmão, saiu de Recife e foi para Paraíba, então fazia os Mariais lá e vinha me buscar aqui para eu ir trabalhar lá. Sim. Então, eu viajei o Nordeste todo, tocando música católica e trabalhando nesses Mariais. Então, meus pais não só deixavam, como tinham que apoiar. Eu Sim. fazia prova viajando, o colégio apoiava.
Então, enquanto meus amigos estavam fazendo prova em Recife, eles mandavam uma prova no envelope com esse padre para eu fazer em Campina Grande, onde eu tivesse. Mas isso lá era como para uma missão também? Exatamente. Era como se fosse uma missão para a igreja e o senhor ia e também fazia parte de ensino educacional lá. Tudo, tudo. Aí, então, assim, meus pais me deram essa alegria de poder ir no domingo na igreja com eles, porque eu ia e participava de todos os eventos da igreja anglicana, e ao mesmo tempo, durante a semana, viver minha espiritualidade católica. Sim. E eu levava imagens de santa para casa, e mamãe tinha que aceitar. Assim, não é um negócio normal para o protestante. E eu levava e ela dizia, pode ir, é seu quarto e tudo. Ela teve uma sabedoria muito grande. Porque quando caiu a ficha de que eu não deveria adorar uma imagem, que eu não, Quando foi que que eu essa não ficha tinha caiu? uma intercessora além de Jesus, quando caiu essa ficha, caiu por mim. Não foi porque mamãe mandou. Sim. Entendeu? Caiu essa ficha, acho que com 17. Aí tu já estava frequentando ali a Trindade, o que foi que Não, aconteceu? porque por fazer essas perguntas, a gente já sabe que a resposta é meio... É o seguinte, eu era católico, estava lá muito bem, e era episcopal ao mesmo tempo. Eu fazia as duas coisas, porque eu ia para a igreja, mamãe trabalhava em todos os eventos da igreja anglicana se e lá. veste de padre, né? Tem um negócio assim. Exatamente. O que hoje é nosso arcebispo, que na época era pastor Paulo Garcia, porque nem bispo ele era ainda, eu tinha uma relação com ele muito boa, de pai e filho. Desde quando eu tinha 11, 12 anos, eu sou da mesma idade do filho dele, então eu tenho uma relação com ele, ele sempre cuidou muito de mim, sempre gostou muito de mim. Então eu trabalhava nas coisas da igreja episcopal e nas coisas da igreja católica e tudo. Com 16 anos eu fui morar nos Estados Unidos, passei um ano, voltei com 17. Aí eu sei que foi com 17, porque foi quando eu voltei dos Estados Unidos, que aí eu comecei a paquerar com uma menina, que era do colégio. Essas histórias que a gente quer escutar. Eu imaginei. Eu comecei a paquerar com a menina, e essa menina tinha estudado no colégio comigo, sem que ela era um ano na minha frente. Então eu tinha 17, ela tinha 18. Então eu já estava no terceiro ano, ela já tinha saído, ela já estava na faculdade. Sim. E eu descobri que ela era da igreja do papai e mamãe. Então eu ia no domingo. Se tornou conveniente. É lógico, eu ia no domingo, eu orava com o olho fechado e um aberto. E aí eu descobri que mamãe foi uma da primeira turma dos grupos familiares, o que hoje a gente chama de discipulados, que a gente implantou aqui na Recon. Lá na Trindade começou com o nome de grupos familiares. Sim. Que eram discipulados nas casas, até hoje tem. E aí mamãe abriu um discipulado na casa dela. E eu tive que ir, por quê? Porque essa menina ia. Então, calhou dessa menina que eu paquerava ir pro grupo familiar lá em casa. Sim. Porque, assim, eu digo na casa da mamãe, mas eu era solteiro, morava lá. Sim. Então, eu passei pro grupo familiar. Aí foi quando eu realmente me converti. Mudei de igreja. Não, veja, foi por causa dela que eu fui pro grupo familiar, mas não foi por conta dela. Foi toda lá, uma conveniência, né? Quem você conhece, que é Paulo Otávio, marido de Uli, que é meu compadre, era o apoio de mamãe na liderança desse discipulado. E ele mais velho do que eu, ele não vai gostar de ouvir isso, mas é mais velho mesmo. Brincar também. É mais velho mesmo. Ele mais velho do que eu com o Uli. Ele namorava com o Uli, não era casado. Não era nem noivo. Ele namorava com o Uli, foi logo no começo do relacionamento. Ele já era deles. liderança lá na época. Paulinho sempre foi liderança da Juventude da Trindade, mais velho que eu com o Uli. Então eles iam lá para casa, Paulinho com uma Bíblia marrom dele de Flechiqué, e nas discussões, nos estudos, eu me peguei dizendo assim, bicho, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero conhecer a palavra assim. Então, assim, o meu lugar era ali. Eu não queria voltar mais para a missa, não queria voltar mais para ter uma experiência, porque eu comecei a sentir um negócio diferente ali. E como eu fui da igreja episcopal a vida inteira por causa de papai e mamãe também, quando eu entrei na igreja, meus irmãos já eram líderes da igreja. Eu não era líder da Trindade porque eu era católico, mas meu irmão mais velho já era líder e meu irmão mais novo, Vitor, já era líder, era do ID, que é o Ministério de Pantomima, de Evangelismo. Então, eu quando cheguei na igreja, eu era o irmão de Vitor, o irmão do Carlos Renato, porque eu cheguei depois. Mas eu já cheguei depois com uma carga de Bíblia muito grande, porque o padre... Desde 11 anos estava fazendo missionário, muita coisa, né? Eu era um católico raiz, ativo. Então, eu conhecia a palavra por mamãe e papai pela casa e por conta do católico. Quando eu cheguei na Trindade, e eu tinha a bênção de Dom Paulo, então eu já cheguei liderando tudo. Então, com 17 anos, fiz isso, fui para a faculdade. Cheguei na faculdade, já abri intervalo bíblico, me filiei à ABU. O bispo da gente na época chamava Robson Cavalcante, que é uma sumidade. Ele era da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então eu entrei na Trindade valendo por agosto, mais ou menos, de 96. Sim. Aí em 97 eu estava na Católica e na UPE, com intervalo bíblico de manhã, outra e noite. Aí eu mergulhei, aí eu entrei na liderança valendo.
E Comecei a estava ministrar louvor. vivendo o ministério independente ali do que estava acontecendo na vida, né? Os processos da É, sua vida foram foram andando, mas andando ali eu junto com já o ia assim, mas ministério. ali, ó, 97, o ministério já tinha me pego. Quando Aí eu já vivia para isso, porque era intervalo bíblico de manhã, intervalo bíblico de noite, ministrar louvor na E não igreja, teve fazia um tudo. momento que a ficha caiu, que assim, eu quero viver isso e vai ser isso pro resto da minha vida. As fichas caíram várias vezes. Então eu tive uma ficha caindo com 11 anos, eu tive uma ficha caindo com 17 anos, eu tive várias fichas caindo com 18, talvez. Tô chutando, ou 18 ou 19. Talvez o Uhum. reverendo Rodolfo sabe exatamente o ano, porque eu estava com ele nessa Uhum. época. A gente fez seminário de vida no Espírito Santo. Aí já foi Sim. uma outra ficha que caiu, porque aí tudo que eu sentia e tudo que eu vivia, mas não sabia de onde vinha, começou a fazer sentido a minha espiritualidade, como Deus falava comigo, quando eu Sim. conheci o amigo Espírito Santo. Aí também, vixe, meu Deus. Sabe? Aí mudou, já é uma outra Outra história de história, mudança sim. e de... Mas ali eu já sabia que eu era vocacionado, porque eu já sabia de 11 anos que Deus já tinha me chamado, Sim. entendeu? Sendo que aí você vai ganhando conhecimento, maturidade, As coisas vai intimidade com caindo o ficha, Senhor, vai caindo ficha. e aí começa a ganhar as responsabilidades e colocar as coisas em prática, E as né? pessoas também vão me Testificando. mostrando coisas que elas sabiam e que eu não sabia, que eu só vim saber depois de muitos anos. Porque, por Sim. exemplo, eu fiquei sabendo depois de muitos anos que quando eu era criança, Deus já tinha falado para minha mãe que eu ia ser pastor, mas mamãe nunca tinha Uhum. me dito para poder Interferir, não né? interferir. Deus já tinha falado com Dona Ruth, que era não é que tá viva, né? A pioneira do ministério, Rutinha tia conhecida Ruth, aqui. Dona Ruth. Uhum. Eu já tinha falado com Stella Cox, que era a minha madrinha. Elas já falavam a meu respeito entre si e com o Senhor. E Eu é eu que não acho que sabia. tua mãe via as coisas acontecendo na tua vida e só ficava pensando, né? É isso aí mesmo. E E também, por ela isso diz, que ela vinha diz, disso do impulsionamento, é, né? De... ela diz que um dos textos que ela gostava era quando Maria, mãe de Jesus, guardava as coisas no coração. Porque ela dizia que era isso que acontecia com ela. Ela sabia, mas não interferia, e quando as coisas iam acontecendo comigo, ela só ia Uhum. deixando, né? Deixando acontecer. Então eu também, depois de muito tempo, fui saber que Dom Paulo também sempre soube. E Ninguém eles. me disse. Não, eles foram me dizendo, acho que na Aos medida da poucos. revelação que eles achavam que era importante eu saber. Sim. Até que chegou um ponto na história do pastorado mesmo, que aí foi eu e mamãe contra todos. Porque. Antes Dom... de o senhor falar Vá. sobre isso, eu queria, porque é a coisa mais linda do mundo a gente conseguir enxergar e ver o Senhor movendo a gente a viver o chamado, né? E o senhor tá falando aí que desde os 11 anos vive isso. Mas eu queria agora perguntar uma coisa que eu acho muito relevante, principalmente escutar, assim, do senhor. Qual foi a parte mais difícil no meio disso tudo? De pô, você tá dizendo aí que viveu o seminário de vida do Espírito Santo, já vivia o chamado e tudo mais. Qual foi a parte mais difícil? Se teve o pensamento de vou desistir, se teve o pensamento de se isso é pra mim mesmo, ou a parte difícil. Eu queria escutar a parte difícil disso Veja, aí. eu não quero pregar aqui, não, então eu não vou pregar. Mas eu cito um texto do reverendo Rodolfo, que ele diz o seguinte, que quem tem chamado, e quem está por trás da câmera aqui, feito Lipe, sabe disso, pensa em desistir todo dia. Sim. Essa é a maior tentação do vocacionado. A gente diz que tem as grandes tentações da vida, que é sexo, dinheiro e poder, que Sim. são tentações importantes que a gente tem que cuidar. Sim. Mas de nós, pastores, sua também, é a tentação de desistir é mais importante do que sexo, dinheiro e poder. Porque nós somos chamados para seguir Jesus. Significa dizer que nós somos chamados para sofrer. Nós somos chamados para ser perseguidos. Nós somos chamados para ser o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair. Somos os servos de todos. E então, todo dia dá vontade de desistir. Todo dia Uhum. você se frustra. Todo Sim. dia você é incompreendido. Todo dia tem uma série de problemas. Então, assim, desistir tá sempre ali. A luta é para a gente não olhar para ali. Porque a Sim. gente sabe que aquilo ali não vem de Deus. Uhum. Agora, o difícil, teve muita coisa difícil. Mas eu acho que o mais difícil foi eu conseguir me entregar para o ministério formal, o ministério institucional. Porque, vê, No caso, ser ser pastor, pastor botar mesmo. roupa, Que botar aí a gente chega no estola, outro ponto que você ia trazer isso para agora. mim foi o mais difícil. Uhum. Porque com 11 anos eu entrei, com 12 eu trabalhava, tocava e ensinava. Com 13 eu fazia catequese, levava grupo para Fazenda Nova ver a Paixão de Cristo e ensinar. Então, a missão, eu nunca tive problema.
Fazia Trabalhar no encontro de naturalmente. jovens, Uhum. com 17, fiz encontro de jovens, trabalhar no encontro de jovens, trabalhar no seminário de vida. Eu, durante muito tempo, fui ministro de louvor do seminário de vida. Sim. Coisa mais linda do mundo. Essa parte do ministério sempre me encantou. Sempre gostei de ensinar, sempre gostei de pregar, sempre Uhum. gostei de cantar. Embora cante mal, mas sempre gostei. Tocar e cantar. Então, essa parte não era o difícil para mim. Sim. O difícil para mim foi que a igreja institucional, a Catedral da Trindade, na época, estava crescendo muito. Dom Paulo, o ministério de Dom Paulo, quando ele se desfiliou da igreja anglicana, já crescia na igreja anglicana Aí loucamente, né? depois Era a dos anos igreja 2000, né? anglicana mais 2002. crescia, mas ali por 2003, 2004, Uhum. que ele se desvinculou da igreja anglicana, Sim. foi sagrado bispo da igreja, porque aí ele teve mais autonomia, porque como bispo ele tinha mais autonomia. Como pastor ele não podia ordenar pastores. Sim. E aí era uma luta com os bispos e tudo. Mas quando ele virou bispo, Da Igreja Episcopal Carismática do isso, Brasil. aí a Era. igreja deu um boom, foi plantação de igreja uma atrás da outra, em todo o canto de Recife, do Pernambuco, do Nordeste. A igreja cresceu muito. Então, quando a igreja cresceu muito, ele precisou de pastores. Sim. Porque quando era só a Catedral da Trindade, ele tinha ali, ele e dois pastores auxiliares, um ou outro. Tinha Dom Miguel Shoa, que hoje é arcebispo da Igreja Da Anglicana, paz. que era em 97, Miguel, Dom Paulo fundou a paz com Miguel, Miguel foi para lá. Mas aí tinha outros pastores que vinham, um ou outro, dois pastores, Uhum. resolvia. Sim. Mas quando a igreja cresceu, que tinha muitas missões, muitas paróquias, ele precisava de pastores. E ele também já estava chegando numa idade que ele não conseguia, obviamente, fazer tudo, não tinha saúde para Sim. fazer tudo. É muita coisa. Aí ele me chama no gabinete e diz: olha, veja, você já é pastor, todo mundo já lhe chama de pastor, você já prega, você já faz tudo. Porque nessa época, Stella Cox, que era a maior plantadora de igreja que a gente tinha, ela pegava uma decura de concílio, um ciclo de encontro de casais, não sei o quê, ia se reunir, Transformava em missão. transformava em missão, transformava em igreja. E não tinha pastor para ir. A gente tá fazendo isso hoje em dia, né? A escola que eu tive é essa. Sim. Então, o que eu faço hoje é porque eu aprendi com isso. Então, Estela ligava para mim e dizia: Ivanzinho, meu filho, hoje a gente vai para Paudalho. Hoje a gente vai para Vitória de Santo Antão. Hoje a gente vai para Garanhuns. Hoje a gente vai para Carpina. Hoje a gente vai para Porto de Galinha. Todos esses lugares que viraram igreja, eu fui quando era grupo familiar. Sim. Aí depois eu fui quando era missão. Aí depois eu fui para a inauguração da paróquia e pronto. Aí a gente já tinha um pastor para mandar para lá. Sim. Então eu fiz isso com Estela a vida inteira. Então o povo já me chamava de pastor, eu já pregava, eu já fazia tudo, e aí Dom Paulo me chama e Na época era ministro comissionado, alguma coisa. Não era nada de eu não forma era institucional. nada. Então eu não era nada. Existia. Ô, bispo, só uma coisa. Vá. Eu acho isso tão interessante. Porque a gente bate na tecla de que ninguém precisa da função para fazer o que Deus chama para Não precisa de fazer. cargo nem de roupa. O senhor já fazia isso muito antes de ser institucionado Como pastor, aqui na né? Recon, eu tenho Antes. grandes líderes que não têm nem nome de cargo, nem roupa. Amém. Não é isso. Eu não tinha. Existia. Se Dom Paulo quisesse, poderia ter me feito. Na época da igreja anglicana, podia ser evangelista diocesano, ou ministro local, que chama, Sim. ministro leigo, tem vários nomes. Na igreja Uhum. Episcopal Carismática, que é ministro comissionado. Sim, Ele nunca nem perguntou se eu queria, nunca nem tocou no assunto comigo. só fazia. Ele, Uhum. veja, eu fico com medo de falar umas coisas aqui, mas vou falar. Tem coisa que a gente diz no privado que fica pau de dizer no podcast, mas eu vou dizer, ele não vai ficar triste, não. Tá. Dom Paulo, porque eu sou igual a ele, né? Eu quero imitar ele. Mas Dom Paulo não valorizava as coisas que hoje se valoriza mais. Certo. Ele não valorizava, não, ele não valoriza até hoje. Então, por exemplo, como ele não precisava que eu fosse ministro comissionado, isso não estava. Não era eu, não era ninguém, não tinha ministro comissionado da igreja. Uhum. Depois de muito tempo foi que Estela virou ministra, Dona Márcia virou ministra, mas era pouca coisa. Sim. Até hoje tem pouco ministro comissionado na Trindade. O que Dom Paulo queria era que as coisas acontecessem. Então precisava alguém para celebrar a Eucaristia na Fundação de Amparo Menor lá. Estou dizendo porque eu me lembro muito bem disso. Uhum. A primeira vez que eu celebrei a Eucaristia, eu não era nada. Aí eu fiz: Dom Paulo, não posso celebrar a Eucaristia. Eu não sou pastor. Aí ele dizia: não, vem cá, eu vou consagrar os elementos, que é o que a gente faz hoje com os nossos Sim. ministros comissionados, os postulantes aqui, como o Neto na Missão Candeia, que não é presbítero, distribui a Eucaristia, que a gente já consagra antes. O que eu estou fazendo com o Neto é o que Dom Paulo fazia comigo. Dom Sim. Paulo consagrava o pão, o vinho, Uhum. me ensinou como é que distribuía, fazia a distribuição dos elementos, e eu ia celebrar a Eucaristia para Dom Paulo. Fiz isso em vários lugares. Celebrei casamento. Não era nada. Dom Paulo dizia: eu não posso ir e você vai celebrar casamento. Então eu fiz. E aí, como foi que ele puxou aí para o gabinete e fez? E aí, vamos. Aí teve uma Já vez. tinha seminário? Não tinha seminário ainda, mas eu fazia seminário. Então, essa era a pergunta. Eu estava assim, tu terminando. tava fazendo Eu não sei nem se eu seminário. estava terminando, acho que nem estava terminando, acho que eu estava no meio do seminário. Eu estou perdido nessa história porque eu demorei muito tempo no seminário.
Porque como eu fiz 2 faculdades, eu fiz Direito e Administração ao mesmo tempo, trabalhava Sim. de tarde. Então, eu estudava de manhã e de noite e trabalhava de tarde. Então, E não tinha... acredito que nesse meio tempo também conheceu Paula, já estava Conheci Paula namorando. fazendo faculdade, exatamente. Então, eu namorava, eu ministrava muito, porque o ministério que a gente tinha, todo fim de semana a gente estava pregando em algum lugar, o Uhum, Rodolfo estava comigo naquela época, uhum. e eu tinha 2 faculdades para tomar conta, Faculdade Sim. de Direito e Administração. Então, somente quando eu me formei em Direito, aí eu pude entrar no seminário. Então, meu seminário, e eu não podia pagar todas as cadeiras porque eu estava trabalhando, eu estava querendo casar, precisando ganhar dinheiro, então, assim, meu seminário foi bem lentinho. Uhum. Mas eu estava no. Sim, e para fazer o seminário precisava de uma carta do bispo. Então, Dom Paulo assinou Fez a minha carta, carta. porque a gente não tinha seminário ainda. E um dia ele chegou e fez: Olha, eu quero lhe ordenar, eu preciso lhe ordenar. Sim. E essa talvez tenha sido a parte mais difícil do meu sim, porque nessa hora Dona Ruth disse que era para eu ser, que Deus já tinha falado com ela, Dona Estela disse que era para eu ser, que Deus já tinha falado com ela. Uhum. Dom Paulo ligou para Paula e disse, convenceu Paula: Paula, meu amor, você devia ser. Só eu que disse: Não, um negócio desse, botar aquela roupa. Ivanzinho já tinha nascido ou não? Já. Não, ó, Ivanzinho é de 2006. Então, isso foi 2004 quando Dom Paulo virou bispo. Então, Ivanzinho não tinha nascido. Uhum. Mas veja, isso durou de 2004 a 2013. Caramba. Foram cerca de 9 anos que Dom Paulo sempre. Eu ia dizer enchendo o saco, mas no podcast não pode, né? Não, assim. Não, já falou, né? Agora foi. Mas assim, sempre dizendo. E ele é muito persuasivo, né? Então, Dom Paulo Sim. falava comigo, falava Não, com se Ruth, ele é falava. persuasivo e ele levou 9 anos para o senhor Porque você perguntou a mais virar, difícil, né? Mais difícil eu não queria, porque assim, é uma cobrança maior. Uma coisa é eu ser um pregador, um sim, itinerante, um avivalista, porque era o que eu fazia. Eu era um avivalista, como eu sempre fui ligado à parte carismática da igreja, da convergência. Então, tinha os caras mais sacramentais, tinha os sim, caras mais reformados, mais evangélicos. Eu era carismático, eu era do Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, eu era o cara dos dons e das do manifestações fluido do Espírito avivalista. Santo, Dom sim. Paulo me escalava para fazer as coisas quando o Randy Clark esteve lá na igreja, eu era líder, aquelas coisas todas. Então, eu preferia ser um avivalista livre, Sim. independente. Eu não Uhum. queria esse negócio de estar. E eu andava em tudo quanto é igreja aqui. Meu ministério era interdenominacional. A turma que andava comigo era de várias igrejas. Tinha gente da Igreja O Batista Largo da próprio Paz. movimento de convergência, né? Eu vivia isso na prática, porque o meu baterista era da Batista. Aí tinha gente de outra igreja. Que a fonte, que era o grupo que Era vocês fonte, tinham, exatamente. era uma coisa à parte Isso não era o ministério da da igreja. igreja. Isso era o ministério interdenominacional. Massa. E eu queria isso, eu valorizava isso, porque isso é o que me abria as portas para tudo quanto é canto. Sim, Eu pregava na igreja anglicana, embora que a gente não fosse mais anglicano. sim. A gente tinha saído da igreja anglicana, mas eu vivia na igreja de Miguel, em Piedade vivia na igreja de Simé, em Aguazinha, e ia para as E o senhor igrejas. gostava de estar no meio Na de igreja de batista, todo mundo. nas Assembleias de Uhum. Deus, eu gostava de estar em todo canto. Então eu ficava morrendo de medo de me institucionalizar, de ir para dentro da igreja E perder e essa essência, perder a essa independência, essa liberdade e Uhum. essa agenda que eu tinha, que era maravilhosa, que a gente tinha. E não perdeu, né? Perdeu Perdeu. e não Assim, perdeu que eu perdeu. digo assim, mudou. Uhum. Hoje eu vejo que foi a vontade de Deus, o ciclo mudou. Sim. Nessa época, Marcondes já estava lá na igreja, já estava na minha vida, já tinha virado meu amigo. E esses 9 anos foi uma luta grande, porque todo mundo queria que eu fosse, e havia uma pressão para eu ser ordenado, Sim. e eu não queria, mas eu dizia assim: minha gente, eu não estou correndo do chamado. Eu quero cumprir meu chamado, eu só não quero botar estola. Entendeu? Eu continuo pregando, eu continuo fazendo tudo. Uhum. Meu tempo é de Deus, eu só não quero me institucionalizar, porque eu tinha uma agenda de ministério. Sim. Mas aí eu acho que O do não, a questão do não querer era justamente pela responsabilidade a mais que se teria. tem muitas razões, Adri. Primeira, meus filhos iam ser filhos de pastor. E eu sei o que isso significou para a geração antes de mim. Eu não Sim. queria colocar essa carga nos meus filhos. Segundo, eu era um advogado, eu sou um advogado, mas eu era um advogado que, enquanto eu fosse um advogado leigo, estava tudo tranquilo. Uma vez que eu fosse um advogado pastor, enquanto eu não fosse pastor, tinha gente que só falava comigo porque eu não era pastor, porque há um preconceito muito grande. Então, se eu chamasse para a temor, igreja, né? não iam me ouvir. Uhum. Mas se eu chamasse para a casa de fulano, onde eu ia pregar, em reuniões, a turma Eles ia. iam. Então, Até- eu tinha acesso de evangelismo como não pastor muito grande. Então, eu sabia que eu ia perder isso, porque eu ia virar pastor. Sim. Eu tinha medo dos meus filhos. Eu tinha medo de uma série de coisas. Então, eu Entendi. demorei muito ouvindo Deus. E Dom Paulo era uma figuraça. Dom Paulo fazia assim: meu filho, já tem tantos anos que a gente ora. Deus não falou com você? Eu disse: não.
Você quer o quê? Teve um dia que ele disse assim, você quer o quê? Eu quero ouvir a voz de Deus. Ele fez, mas eu sou seu bispo. Você não acha que eu dizendo isso não é a voz de Deus, não? Aí eu disse, ô, Dom Paulo, eu lhe amo, mas não, eu quero um negócio mais direto. Mas teve um dia que ele falou. Falou diretamente, né? Amém. Teve um dia que ele falou, eu não sei nem se foi diretamente. Eu comecei a ficar com o coração mais mole. Entendi. Levei um esporro de Marcondes e eu acho que a chave caiu. Eu vou terminar a história dizendo isso. A chave caiu assim. Tive uma conversa com o Marcondes e com Natália. Natália é irmã do bispo Fred Bastos, que será o nosso arcebispo. Sim. Eu sou muito amigo de Natália. E teve um dia que estava eu num Realidade da Trindade. Eu fui pregar no Realidade, que eu dava o Rolho Graça lá, no Realidade. Então eu fui para lá, estava eu, Natália e Marcondes conversando. E eles dois, obviamente, sabiam. Todo mundo naquela época sabia desse movimento. E Natália perguntou até quando eu ia correr. E naquele dia eu tive uma conversa com eles séria e pensei na possibilidade de não correr. Mas mesmo assim eu ainda estava muito resistente. Mas mudou porque Deus falou com a mamãe, que era a única pessoa nesse tempo todo que estava do meu lado. Que lhe apoiava. Todo mundo dizia para ser ordenado, mamãe dizendo, não, meu filho, fique assim. Deixa que Deus está lhe usando assim. Não caia nessa onda. Assim, não vá. Mamãe sempre foi do meu lado. O tempo todo, mamãe era a pessoa que estava comigo dizendo para eu não ir. Aí teve um dia que Deus falou com ela. E ela foi bater no meu trabalho. E aí... Foi bem específica. Aí eu saí de lá pro gabinete de Dom Paulo. Tá bom, eu vou aceitar ser pastor. O senhor falou aí de Randy Clark. E a gente sabe que ele veio para cá logo depois do avivamento de Toronto e depois de Dom Paulo e visitar ele lá também, ele veio com Catch the Fire, né? Inesquecível para mim, porque foi o dia que eu conheci Paula. E aí eu quero saber, eu sei da história de Paulinha e depois a gente pode falar sobre isso aqui também, mas eu queria entender como é que foi o Catch the Fire aqui naquela época, quais foram as impressões, a percepção. Foi maravilhoso, foi uma loucura, foi uma doidice e foi maravilhoso. Eu não sabia, veja, entenda, eu era muito jovem. Sim. Isso é ano 2000. Sim. O avivamento de Toronto, o que eu sabia era o que Dom Paulo contava. Sim. Que Dom Paulo, todo o seminário de vida no Espírito Santo, no sábado à noite, e eu trabalhava nisso, então eu ouvia ele dizendo que tinha ido para o Canadá, que tinham orado por ele, ele tinha caído no chão, e alguém orou em língua, e alguém interpretou. Então essas experiências que Dom Paulo contava, que a gente vivia no seminário, falando de avivamento em Toronto, era só a história que Dom Paulo contava. O que eu conhecia por ele. E aí ele chamou uns líderes, convocou uma reunião de liderança, eu estava no meio, Paulinho também, Uli. A gente estava lá e ele disse, olha, vou trazer aqui Randy Clark, que eu não sabia quem era. Fui me informar, mas eu não sabia quem era. Vai ser uma conferência de cura, vai vir o Catch the Fire para cá e vai vir com, eu não sei quantas pessoas, mas não tinha menos de 50 não. Eu acho que tinha muito mais de 50. Vou dizer 50 para não parecer que eu estou mentindo. A galera veio do Canadá. Não, Estados Unidos, Suíça, a equipe era do mundo todo. A pessoa que profetizou na vida de Marcondes era suíça. Essa eu sei bem, porque foi eu que traduzi, eu que interpretei. Holly, o nome dela. Tinha gente da Áustria, da Suíça, da Inglaterra, porque o avivamento no Canadá chegou na Inglaterra, nas igrejas anglicanas primeiro. Sim. E muito pastor anglicano foi bater no Canadá, e Dom Paulo sofreu essa influência, porque era anglicano. Sim. Os pastores conheciam ele, por isso Dom Paulo foi bater lá. Então, Dom Paulo chamou a gente, monta a equipe, porque a gente tem que hospedar 50 pessoas, comida para 50 pessoas, que hora vai ser culto. Aí era de manhã e de noite, transporte, organização, a igreja ia lotar, foi uma semana. Sim. Adri, uma semana, segunda, terça, quarta, o quinta. Catch the Fire lá. Ele pregando de manhã e de noite e a gente orando por cura. Caramba. Então a minha equipe foi a responsável por tradução. Eu falava inglês, eu tinha morado nos Estados Unidos, eu e meus irmãos, então a gente saiu pegando todo mundo que falava inglês na igreja. Fosse crente, eu mais ou menos. Não falou inglês, eu tava... A equipe da gente era gigantesca de tradução, porque eram 50 gringos. Eram mais de 50, mas eu tô dizendo assim porque eu sei que o povo vai tirar onda da minha cara, vão fazer bullying comigo, vão dizer que eu tô exagerando. Mas era muita gente. E a gente tinha que ter tradução para esse povo todo. Sim. Aí eu tava nessa equipe. E aí, meu amigo, você imagina o que é a gente ver gente jogando muleta fora e todo tipo de cura que você puder imaginar acontecendo com o Randy Clark lá. Foi um rebuliço na igreja, muitos líderes não entenderam, como sempre, e nem gostaram, porque não é o costume da Trindade, não é o costume da Episcopal, a gente não tem essa ênfase. A gente tem uma ênfase em evangelismo urbano, concílio, encontro de jovens, encontro de casais. Então, essa ênfase da cura, a gente que fazia nos eventos, Dom Paulo trouxe para uma semana dentro da Catedral da Trindade, de dia. 24 horas. 24 horas. Então, 7, foi né? um grande rebuliço.
mas a gente colheu frutos disso durante agora 2 décadas, ainda colhe, porque o Fonte começou ali. Eu já pregava, eu já Uhum. dava palestra enquanto de jovem, essas coisas, não sei o quê, mas o Fonte, enquanto ministério grupo, eu e meus amigos se juntarem para a gente querer ser avivalista, foi porque a gente viu e disse: pronto, os A gente caras precisa vão viver embora, isso. mas a gente não vai deixar a bênção de Toronto ir embora. Uhum. Então, na quarta-feira seguinte a Randy Clark ir embora, eu lembro disso como se fosse hoje. Liguei para Lilian, que é daqui da Esposa de igreja, que é da Carlito. tenda, exatamente, Lilian e Uhum. Carlito. Uhum. Liguei para Lilian e disse: ó, quarta-feira eu vou pregar num discipulado em Boa Viagem. E eu não vou só, não. A gente vai equipe. Foi a primeira vez que a gente foi como equipe. Uhum. E eu vou pregar, Deuteronômio 4, e a gente vai orar pelo povo, orar por cura. Fazer o que a gente passou uma Sim. semana traduzindo. Lilian traduzia também, que falava inglês. O que a gente viveu essa semana aqui, a gente vai fazer. E aí não parou mais. Amém. É. Amém. Então foi uma sequência de coisas aí que também gerou vários frutos É. aí Mas foi depois, muito né? massa, foi muito massa. E Amém, que depois de Henrique massa. Larquim para Trindade, veio para Paz, para a Igreja de Miguel. Aí não veio com o nome Catch the Fire, veio com o nome Fresh Winds. Mas isso foi recente, Não, não? veja, aí eu posso ser que eu erre feio. Mas assim, ele veio recente também. Sim. Mas assim, logo depois, sei lá, se Henrique Clark veio 2000 na Catch the Fire, eu tô chutando, acho que 2012 ou 2003, teve Fresh Winds. E aí, Miguel liga para mim e disse: Ivanzinho, mesmo esquema, sendo que aqui Fresh Winds e eu quero que tu ministre louvor. Aí eu já tava com essa equipe, esse ministério, a gente foi ministrar louvor e Já a mesma estava mais coisa. ambientado e fluiu lá E também. Miguel dava mais liberdade para isso, porque Miguel era o pastor da Renovação Carismática quando ele era o auxiliar de Dom Paulo. Então, quando ele foi em 97 para Pra Paz, paz. a Paz já nasceu no fogo do Espírito de uma Até forma, hoje é assim, né? de um negócio desse jeito, porque Miguel sempre teve isso na veia. Então, Miguel tinha uma parceria com um pastor anglicano americano, que todo ano vinha para cá, a gente fazia uma conferência chamada Alcançando Nossa Geração para Deus, que eu também trabalhava como intérprete e como músico, eu trabalhei em tudo quanto é lugar nessas conferências. Mas aí tinha oração, e o povo caía, e o povo orava em língua, e profetizava, que não era um negócio comum para a igreja, para a rotina da Episcopal. igreja. Sim. Mas a gente já fazia isso na igreja de Miguel muito e tudo. Amém. O senhor falou aí sobre o dia que conheceu Paulinha. Eu não tenho como não falar sobre esse tópico aqui. Paulinha e Marcondes, mesmo Paulinha e dia. Marcondes Mesmo conheceram no dia. mesmo dia. Mas eu queria ser um pouco mais específico para a gente conversar sobre isso. Eu queria que tu falasse aí de forma breve, como foi que vocês se conheceram? Eu estava interpretando Hum. lá na Trindade, feito um doido, cansado, Uhum. uma semana dormindo quase nada. Marcondes estava lá com a irmã Lídia Sim. e Paulinha, eles não se conheciam. Eu soube depois que ele comentou com a irmã Lídia: olha que coisa mais linda aquela menina louvando. Paula estava chegando na igreja Sim. é, e eu não lembrava dela, porque eu conhecia todas as mulheres da igreja, todas as Uhum. meninas da igreja. Aí quando eu tô ali trabalhando, vejo Sim. uma loura bonita daquela, com aqueles olhos assim, eu digo: aquela ali é nova. Lindíssima. Aquela ali lindíssima. Aquela ali é nova, que ela não conheço. Ela tava com um macacão verde lindo. E aí eu bati o olho nela. Eu e todas as Uma pessoas modelo, né, na acharam, ela era época. modelo, Aham. todo mundo achou ela a coisa mais linda do mundo. Então, não era eu. Todo mundo Sim. olhou para ela e achou linda. E ela não era só linda fisicamente, que ainda é hoje. Falando sério, não tô querendo só galantear a Paula. Mas ela estava adorando de uma forma muito linda. E o cara que é crente mesmo, você sabe disso. A gente não consegue se apaixonar só pelo corpo. Uhum. Então, assim, o que ficou muito apaixonante, porque eu me lembro desse dia, foi que eu tinha uma menina diferente na igreja, linda, completamente derramada, sabe? Meu Amém. Deus, eu quero casar com essa mulher agora. E aí eu fui começar a conhecê-la nos dias que se seguiram Randy Sim. Clark. Mas a gente conheceu ela nesse dia. E no mesmo dia de noite, eu não conhecia Marcondes, ele estava na fila de administração e eu estava interpretando essa role. E aí eu tive que interpretar a profecia dela sobre a vida dele, que se cumpriu completamente. Amém. Pastor, a gente vai continuar aqui no tópico de Paulinha, mas tanta coisa se passando pela cabeça. E aí, trazendo um pouco sobre esse encontro que o senhor teve com Paulinha, se apaixonou por ela de cara, eu queria saber se ali naquele momento tu sabia que ela era a pessoa certa para tua vida, se o senhor acredita nisso, Não acredito nisso, não, mas eu achava isso. mas Eu não a acredito nisso. decisão era essa. Eu não acredito que exista essa pessoa certa assim. Eu acho que Deus vai abençoar, Sim. se você quiser. Mas eu achava isso, porque teve um acontecimento meu com ela. Veja, isso não pode ser regra para ninguém. Eu tô dizendo o meu Claro, sentimento, né? claro. Eu me apaixonei por ela e ela
não se apaixonou por mim de cara. Ela vinha de um relacionamento de 8 anos. Sim, Ela tinha sido noiva, acabado. tinha não, ela não, desculpe, nessa época ela ainda era noiva. Quando eu olhei ela era noiva ainda. A gente não sabia, mas ela era noiva ainda. Poucos dias depois disso, é que ela foi trabalhar no Encontro de Jovens Uhum, e eu coordenei uma vigília. uhum. E Lilian estava comigo nessa vigília. E aí alguém chegou pra mim e disse: Ó, essa moça nova tá chegando, trabalhando no Encontro de Jovens, não sei o que. Ela parece que ela tá, o relacionamento dela tá meio triste, ela não tá muito bem. Poxa, Cuide que dela. triste. Cuide dela pra mim. E eu não ia cuidar dela porque ela era Sim, menina, eu era menino, então eu sim, pedi pra sim. Lilian fazer isso. Eu disse, Aham. Lilian sempre foi uma grande amiga. E eu disse: Lilian, cuida dessa galera que tá chegando aí. Uhum. Parece que ela não tá muito. Tá chegando agora. Sim, Então sim. Lilian cuidou dela na vigília, eu fui coordenador dessa vigília. E logo depois dessa vigília, ela acabou esse noivado. Que ela já Sim. vinha num processo assim. Então ela acabou esse noivado. Quando ela acabou o noivado, eu já estava com muita vontade, Sim. assim, meio Tava apaixonadinho. apaixonado, né? Então, Aquele amor meio mas eu platônico, sou né? até hoje muito ansioso. Uhum. E eu, embora que eu não acredite nessas coisas, eu botei na minha cabeça, essa é a mulher que eu vou casar. Porque eu vi a Lene Clark naquele dia, ela estava derramada, porque ela tá aqui toda quebrantada na vigília. Ela era Sim. um poço de vontade de aprender. Você viu o E eu, coração dela e entregue ao eu um Senhor, poço de né? vontade de ensinar. Entende? Assim, não, e eu tô falando sério, tá? Não tô nem Sim, tirando sim, onda. sim, sim. Assim, ela quer, buscando o Senhor. Sim, Então, o que é que o sim. cara quer mais na vida, né? Então, eu fiquei com essa vontade. Sendo que qual é o problema? Eu, muito ansioso, eu não conseguia mais fazer nada. Porque Sim. eu só pensava em Paula. Aí teve um dia que eu ia pregar num E sábado. é importante falar Hum. isso, porque eu acho que às vezes as pessoas. Eu falo isso porque eu estou dentro da juventude, eu escuto muita coisa, né? Ai, não, porque eu tô apaixonado e eu tô distante de Deus. Não, meu amigo, talvez você seja só ansioso. Não significa que você tá distante de Deus. Mas É, é porque você é ansioso e não é. consegue pensar em outra coisa. E E eu jovem é gosto assim, dessa né? Eu história. já sou intenso hoje, imagina eu jovem. Sim, Então, assim, eu era muito, muito ansioso, queria tudo para ontem. sim. E o adolescente e o jovem é aquele negócio, né? Tudo é a coisa mais importante do mundo e É. tudo. Então, eu realmente estava muito E eu, intenso nisso. eu falei sobre isso porque quando eu já escutei essa história, sei dessa história, e eu acho muito interessante, porque o senhor sabia que não é porque o senhor não estava vivendo aquilo ali com o senhor, é porque o senhor era ansioso e queria decidir logo É. resolver a questão. E não foi Isso é eu, não. E importante. dias passagens, não foi eu, não. Porque eu ia ficar ansioso. Eu tenho um amigo chamado Tony, que Uhum, tá lá, mora em Alagoas hoje. Eu fui pregar lá na nossa igreja em Alagoas, ele foi lá me ver. Tony, foi que eu ia pregar no sábado, uhum. e Paula ia pra vigília toda sexta-feira de noite. Toda sexta-feira de noite, porque o pai dela trabalhava na vigília, Sim. coordenava a vigília. E eu passei aí pra vigília por causa dela, óbvio. Tem que ter uma Um olho no técnica ali, pai, né? outra missa, né? Fechando um olho e abrindo o olho. Eu ia pra essa vigília, mas aí nesse caso, nessa semana específica, eu pregava no sábado. Toda vez que eu pregava, isso todo fim de semana era isso, todo fim de semana. Podia eu pregar, podia Lilian, podia Rodolfo, quem fosse pregar do grupo, o culto era às 8 horas, a gente se reunia na minha casa às 6, passava uma hora orando, Sim, de lá a gente ia pra pra ir pra igreja lá. pra ir fazer o que a gente tivesse que fazer. Sim. E eu ia pregar no Alto Eucalipto, no Centro de Vivência Cristã, que a gente tinha lá no Alto Eucalipto, numa igreja lá, num acampamento. No sábado, sei lá, 6 horas da noite, 7 horas da noite. Aquela vigília de sábado de noite de algum Sim. acampamento. E era sexta-feira, 3 da tarde, e eu não conseguia decidir que eu ia pregar. E eu não tenho essa muita dificuldade. Eu lia a palavra, buscava o Senhor e não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. É óbvio que não vinha, que eu só pensava em Paula. E aí esse amigo meu, Tony, foi quem disse assim, meu irmão, ou tu se declara para ela, ou tu não vai conseguir pensar em sermão. Porque tu vai pensar, fica pensando em Paula. Sim. Então eu fui na palavra desse meu amigo. Eu disse, meu irmão, então eu vou na vigília hoje me declarar para ela, para ver se eu tiro isso. Ele disse, isso vai resolver. Aí ele citou um provérbio. Ele disse, a esperança adiada Eu amo esse adoece o versículo. coração. Eu amo esse Então, versículo. tu vai adiar isso, vai ficar com o teu coração doente. Bota para fora disso. Tu vai levar um ré, leva o ré, vai chorar. Se tu não levar um ré, tu vai ficar feliz, vai Fica aqui um sorrir. aprendizado para todos nós. Fica o aprendizado. Ou tu vai chorar, ou tu vai sorrir, mas tu não É. vai ficar alimentando esse negócio. Uhum. Foi dito e feito. Cheguei na vigília, pedi para ela sair, fui pro lado de fora, pro jardinzinho. E aí eu disse a ela, olha, eu sei que você acabou um relacionamento aí de muito tempo, não tô querendo pressionar você. Isso era agosto. Mas eu tô apaixonado por você, quero que você saiba disso. E eu preciso botar para fora, porque senão eu não consigo pregar amanhã. Na cara e coragem, Na assim. cara e na coragem. E como eu não levei um ré, eu fiquei feliz. Uhum. Lógico, ela não disse sim, nem disse que iria Sim. namorar comigo, porque ela estava passando por isso. Ela fez, de Paulinha fato, mais velha também, ela, né? 3 anos mais velha. Sim. Então, Madura. totalmente madura. Ela disse, olha, de Completamente, né? fato, agora não é o momento para mim, mas ela deixou claro que não era um não. Sim. Então, eu já Se agarrou. à noite.
Ganhei a noite, amiga, não teve jeito. Vamos embora. Então a gente começou a namorar em dezembro, isso foi agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, mas passou uns quase 5 meses Sim. pra de fato começar a namorar. Mas eu não levei esse ré. Aí, meu amigo, eu fui pra casa e o sermão saiu em meia hora, meu amigo. Eu cheguei em casa, feliz da vida, e hoje o sermão saiu. Mas eu vou dizer a hora que eu achei que eu realmente disse, Senhor, eu quero casar com ela, foi no dia seguinte. Eu tava em casa, com o grupo, eu tava com o Carlito, com o Lilian, com o Rodolfo, com todo mundo lá em casa orando. Morava na casa da mamãe, o telefone toca do fixo. Na casa da mamãe, naquela época tinha isso. Sim. O povo que tá vendo esse podcast sabe nem o que é isso, né? Telefone fixo. E alguém atendeu, algum irmão meu, alguém fez um telefone pra tu. Eu disse, pô, tô na reunião aqui. A gente reunião de oração lá em casa, 20 Vai me pessoas lá em casa. atrapalhar aqui na Não, é hora? telefone pra tu, vem pra cá atender. Aí eu fui, quando eu atendi, disse, alô, ela é Paula. Gelei Uhum. completamente. Aí eu disse, oi. Aí ela disse, não, porque você disse que não estava conseguindo preparar o sermão. Você me disse que essa hora mais ou menos estava indo. Eu quero saber se você já sabe o sermão. Quer dizer que eu estou aqui orando por você. Aí acabou. Eita, acabou. Voltei para a sala, chamei meus amigos e disse, olha, a mulher da minha vida existe. Eu me declarei para ela ontem, falei com ela no telefone agora. Acabou. E acabou tudo. A mulher estava orando por mim, eu ia pregar. Queria saber se Deus tinha me dado sermão. Acabou. Amém. Ou seja, meninos, tomem a coragem e mulheres, orem e vão lá falar com o cara. Amém. Agora, pastor, vocês se casaram, não demorou tanto assim para se casar, né? Não, com um mês eu pedi ela em casamento. É sério, Ivan? É sério. Com um mês de namoro eu pedi ela em casamento. Agora, Mas aí vocês já ficaram noivos? não, porque é o seguinte, eu sabia que se ia assustar o pai dela, a mãe dela e minha mãe. Mas ela não, né? Um mês. Aí eu tava com ela, Uhum. um mês de namoro, eu dei um brinco pra ela e disse, olha, eu não quero lhe assustar. Já assustando. Mas veja, eu não tô brincando aqui não. Sim. Porque veja, ela era 3 anos mais velha que eu. Ela fazia pós-graduação. Sim. E eu Completamente fazia decidida da faculdade. vida, sim. Então eu disse, olha, eu não tô brincando aqui não. Eu quero casar com você. Eu só tô querendo que você, se você disser sim, eu vou me preparar para isso, eu vou me formar, eu vou lutar para ganhar dinheiro para gente sustentar e vou casar com você. E ela disse sim, com um mês de namoro. Então, minha filha, ali foi eu trabalhar para terminar, me formar nas 2 faculdades, fazer conta de planilha para ver o mínimo que a gente podia viver e casar. E Deus Isso foi abençoando. foi total, abriu porta de todo jeito, de todo jeito. E aí a gente casou logo. Amém. E aí foi, o resto é história, né? 3 filhos, não sei quantos cachorros, não sei quantos jabutinhos, peixes. Amém. Eu sempre amo escutar essas histórias. Mas eu queria também que a gente agora falasse um pouquinho sobre o que é que o Senhor, o que é que Ivan tem vivido hoje com Deus. O que é que o Senhor tem aprendido com o Senhor. Eu vou dizer a você que quando você disse que estava stalkeando minha vida para esse podcast, eu fiquei preocupado com o que é que a gente ia falar. Eu não sabia que a gente ia falar isso tudo que a gente falou até agora. Mas uma coisa que eu queria falar desde o início, eu disse, Deus, dá um jeito de eu falar isso. É que, assim, lógico, há muitos ciclos na vida da gente, Deus fala muitas coisas Sim. pra gente. Então, eu não sei o que é que vai ser daqui a 3 meses. Eu não sei se eu vou estar vivo ou vou estar aqui. Mas agora, o que está queimando no meu coração muito, Deus tem falado comigo, palavras proféticas vindas de todos os lugares, internamente aqui na igreja e externamente. É que Deus, eu acho, com a maior boa-fé da minha vida, que Deus está querendo me levantar para trabalhar ainda mais intencionalmente por unidade no reino. Amém. Para levantar algo que não seja uma placa de igreja. Eu sou bispo de uma denominação. Isso tem um peso. Claro que tem. Eu não estou querendo desmerecer isso de jeito nenhum. Eu amo a nossa igreja. Sim. Igreja Episcopal Carismática do Brasil. O jeitinho dela que eu aprendi com Dom Paulo a vida inteira. Eu não quero largar isso nunca na minha vida e não vou. Quem é da nossa igreja, porque eu não sei quem vai ver esse podcast, mas quem é da nossa igreja sabe como eu sou apaixonado pelo movimento de convergência, pela liturgia, pelos sacramentos, pelo jeitinho da nossa igreja. Agora, o fato de eu ser apaixonado por isso e não querer mudar, e eu não vou mudar, a não ser que Deus queira, mas eu não pretendo mudar, não significa dizer que eu acho que só tem reino de Deus aqui. Pelo contrário, o reino de Deus é muito maior do que isso aqui. Sim, vai Então, além. eu tenho irmãos católicos, eu tenho irmãos presbiterianos da Ponte, da Rio, pentecostais, neopentecostais, eu tenho irmãos em vários lugares. E mesmo eu sendo um bispo que tem como dever cuidar da doutrina da nossa igreja, cuidar da ortodoxia, cuidar do ethos, né, do jeito de ser da nossa igreja, isso está bem guardado na minha cabeça internamente para a nossa igreja, mas eu quero que a minha igreja seja aberta para os outros irmãos e eu quero que os membros da minha igreja
abram os olhos para o reino de Deus, que é muito maior do que essa igreja. Muita Sim. gente se converte aqui, faz um concílio, faz uma realidade, faz um Eu Sou Kids, faz não sei o quê, JC. um EJC, fica aqui e não compreende que o reino de Deus é muito maior do que isso. E eu acho pobre, eu queria usar outra expressão, mas Medíocre. é meio triste dizer isso, mas eu acho. Uhum. Eu quero que as pessoas tenham. Dom Paulo sempre deixou e animou para que eu tivesse uma visão do reino. Dom Paulo pagou, eu com, fui chutado 18, 19, eu não sei quando, Dom Paulo me pagou para ir para São Paulo, para ir para Fortaleza, para ir para o Congresso de Louvor na IBAB, Sim. São Paulo, Fortaleza na igreja de Armando Bispo. Sei lá, não, eu não sei onde é que foi, mas um congresso de adoração onde tinha gente de várias igrejas, sempre teve uma visão. Uhum. Ele recebia Padre Zezinho lá na igreja, recebia Randy Clark, neopentecostal, ele recebia pastores de tudo quanto era lugar, e eu cresci nesse negócio. Sim. E eu quero fazer igual, porque eu sei o bem que fez para mim, que o membro da minha igreja não fique achando que é só desse jeito, que só existe uma forma de evangelizar via concílio, só existe uma forma de adorar com esse tipo de música, só existe uma forma de celebrar um culto ou uma Sim. Eucaristia. Não, o reino de Deus é muito maior do que isso. Amém. E Deus está falando isso comigo. Existem muitas profecias a esse respeito também sobre a minha vida, antigas, porque como o meu ministério era interdenominacional, Sim. eu sempre fui uma pessoa da unidade por conta disso. Mas aí passou muito tempo, quando eu decidi ser pastor em 2013, de 2013 para cá, eu entrei dentro da igreja. Então eu fiquei cuidando da Trindade com Dom Paulo durante Aham. muitos anos, e agora 2 anos e meio que eu só olhei para a Recon. Sim. 2 anos e meio olhando para a Recon, Sim. tentando dar uma cara do jeito que eu acho que devia ser, uma ênfase do jeito que eu acho que queria ser. Isso tem acontecido de forma rápida, né? Em 2 anos. Mas agora eu tô assim naquelas. Eu fiz isso aqui para a Recon, mas eu quero que a Recon tenha a cara da Trindade nesse ponto também, né? A cara de Dom Paulo, de não vamos abrir a nossa igreja, vamos trazer gente para cá e vamos fazer com que o povo daqui conheça coisas de lá também. Então, ó, em 2 anos e meio, a primeira vez que eu saí para uma conferência foi esse ano. Sim. Eu não saí para conferência nenhuma, nem para pregar, nem para participar. Eu não Uhum. tinha agenda. Quer dizer, eu ainda não tenho agenda, mas eu estou decidido a reformular a minha agenda aqui. Graças a Deus tem dado pastores, líderes aqui que podem fazer muita coisa para poder eu ter um pouquinho mais de tempo para intencionalmente cuidar dessa unidade. Amém. Fomentar essa unidade, intencionalmente, ser um player, protagonista da unidade. Não participar da unidade, porque isso eu sempre participei. Sim. Mas ser um player, Deus está me levantando para isso, junto com outras Amém. pessoas, entendeu? E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, Ivan, porque quando a gente entra na igreja, a gente acha que a gente tem um chamado para cumprir apenas dentro da igreja. E na verdade não é só necessariamente dentro da igreja. Ou não vai ser só quando eu exercer uma função dentro da igreja. Por exemplo, criasse a fonte há 20 anos atrás, 25 anos atrás, e não era vinculada à Trindade. Isso. Hoje a gente tem um jovem dentro da nossa juventude que o irmão dele criou um movimento evangelístico fora da igreja. Eu vou lá. Que é o ID, Que é né? o ID, eu vou lá dia Então, 17. desse mês, né? E eu acho isso incrível. Então, tipo assim, meu irmão, se Incrível. Deus ter lhe chamado para fazer alguma coisa, não espere, né? Vá fazer. E acho que o movimento de convergência é sobre isso, né? Sim, também. E a gente, como igreja, o senhor como bispo, apoiar isso e a gente continuar vivendo e trazendo as coisas para o reino de Deus acontecendo independente da Recon. Não é isso? Isso. Eu disse uma frase para os líderes do movimento ID uma vez, que é a verdade. Eu quero estar onde o Senhor está. Amém. Se o Senhor está na minha igreja, glória a Deus, eu estou aqui com Ele. Se Ele estiver noutra igreja, eu vou. Essa semana passada eu rodei por tudo quanto era igreja. E se o Senhor estiver nesse movimento, eu vou estar. Amém. Eu não quero deixar de estar com o Senhor por conta de placa, por conta de instituição, por conta de limites humanos. Eu quero lutar contra isso. Amém. Para estar onde Deus está. Onde Deus estiver agindo, fazendo, eu quero estar lá. Para Amém. daqui a não sei quanto tempo ficar dizendo, faz de novo, faz de novo. E essa tem que ser a nossa mentalidade como igreja, né? Como Recon. Sim. Amém, amém. Bispo, eu acredito que seja isso. Estou muito feliz com a nossa conversa, de verdade. Eu também. Tô Acho menos que nervoso foi- agora. Eu queria só perguntar uma última coisa, que o senhor falou tanta coisa, mas para finalizar, a gente fica sempre muito impressionado, assim, como é que o senhor administra tanta coisa. E eu queria só que o senhor falasse, e até de forma do que o senhor vive com Deus.
Como é que o senhor vê tanta coisa, tanta agenda, tanta coisa para fazer? Tipo, um trabalho que o senhor é advogado, uma igreja para liderar, pessoas para cuidar, um relacionamento, filhos e tudo mais. Como é que o senhor vê e lida com isso na prática no dia a dia? Vê, eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou modelo para ninguém, porque nem todo mundo é doente. Eu sou doentinho. Assim, eu tenho hiperatividade, que nem todo mundo tem. Eu durmo pouco. Mas Tem gente Ivan, que precisa fala dormir. isso de forma séria, né? Eu tô falando Sério, seríssimo. Quem riu foi Porque- você. Mas eu tô rindo, porque eu sei. É. A primeira vez que eu escutei o senhor falando isso, eu fiz, é brincadeira. E aí Não, depois o senhor chegou pra mim e fez, é não, sério? é sério, veja. Eu sei Sério. que Paula, eu tiro pelos Sim. meus filhos por Paula. Davi é parecido comigo. Uhum. Mas Caio, Ivan e Paula precisam dormir muito mais do que eu preciso dormir. Sim. Então, eles precisam de mais tempo para se preparar para as coisas e eu e Davi é natural a gente fazer as coisas e Sim. emendar uma coisa na outra. A gente consegue. Aqui eu sou bispo, daqui a 2 horas eu vou pegar meu irmão no aeroporto e ali eu sou irmão, Sim. e depois eu sou advogado, e depois eu sou amigo. Tem esse ritmo, né? Eu e Davi a gente consegue fazer isso. Nem todo mundo consegue fazer isso. Então, isso não é modelo para ninguém. Não diga assim, seja como eu sou, porque é absurdo. Não seja. Agora, na minha vida, Deus, ele é fácil olhar para trás e ver que foi Deus que fez isso, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas. Amo. Eu sou um que chama people person, né? Então, assim, desde muito tempo atrás que Deus me falou para eu não fazer nada sozinho. Amém. E para nada depender de mim. Uma liderança boa é aquela que nada depende dela. Amém. Então, se eu passar 6 meses sem vir na Recon, não tem absolutamente nada aqui que não ande. Tudo anda. Tem nada na igreja. Nada. Nada. O dinheiro eu não mexo. Então, eu não estou aqui, a Analisa já vai tomar conta do dinheiro com o conselho. A escala de pregação eu faço com o reverendo Igor. Então, se eu não estiver aqui, o reverendo Igor faz a escala de pregação, vai ter pregação. Tem nada, tem nada. Eu posso passar um sabático. Aliás, eu espero daqui a 5 anos fazer meu sabático. O Li, Paulinho e Paula, a gente vai passar um tempo fora, quando eu fizer 50. Olha aí. E assim, não vai atrapalhar a Recon em nada. Porque não tem nenhuma palestra que só eu posso dar, não tem nada que só eu possa fazer. Eu entendi isso muito novo. E eu entendi isso na minha vida profissional. Então eu virei um advogado que cuido da gestão do escritório, uma parte da gestão do escritório, não toda, mas uma grande parte. E então eu tenho muita gente boa que trabalha comigo. Vê só, o povo que trabalha comigo no meu escritório, tem uma que trabalha eu não vou fazer conta aqui para não perder tempo, mas mais de 15 anos. Eu trabalho com 5 advogados, 3 trabalham comigo há mais de 15 anos. Sim. Então, veja, 15 anos trabalhando com uma pessoa, Já sabe. ela já sabe como eu penso, já sabe como eu faço. Então, no começo dava muito trabalho para corrigir, para botar a mentalidade, mas hoje a equipe funciona bem. Eu tenho gente competente que trabalha comigo. Sim. Muito boa. Eu gosto de trabalhar com gente competente. Então, aqui eu tenho pastores competentes. Não é não, Lipe? Que eu confio. Sim. Eu gosto de trabalhar com quem eu confio. Eu sou meio chatoso com isso, eu sou meio paneleiro. Tanto no trabalho quanto na igreja, eu sou paneleiro. Eu gosto de trabalhar com quem eu gosto, com quem eu confio. Por quê? Porque eu delego mesmo. E não tem nada de errado nisso. Né? Eu delego valendo e me responsabilizo. Se eu delegar você como isso aqui, que você está tomando conta e vai tomar conta, não vai ter problema nenhum. Se tiver um problema, a culpa não é sua, não é minha. Eu assumo a responsabilidade. Mas eu estou confiando e estou delegando e aí vai. Como isso eu consigo fazer? Então eu tenho mais tempo, porque a minha equipe me ajuda muito no trabalho. Sim. Eu trabalho todos os dias no escritório de manhã e de tarde, exceção da quarta. Quarta de manhã eu passo o dia todo na Recon, porque é meu turno na torre de oração, e depois do meu turno da torre de oração eu atendo pastores e líderes. Sim. Mas fora, quarta de manhã, eu estou trabalhando de manhã e de tarde lá. E o foco é prioridade. Minha prioridade é Paula. Então, Paula ligou, minha prioridade é ela, o meu tempo é o dela. Depois dela é os meninos. E eu tento ser muito presente com eles. Com o Ivan, com o Caio e Davi, participar da vida deles, da história deles. Depois de Paula e dos meninos, tem o meu trabalho, porque eu vivo do meu trabalho. Sim. Eu não vivo da Recon. Então, meu trabalho, estou lá, é onde você quer me ver, vá lá para o escritório, que eu estou lá trabalhando, a exceção da quarta de manhã, todo dia de manhã e tarde. E é lá no escritório que eu também, porque eu tenho uma equipe boa, consigo preparar os sermões, consigo preparar os estudos, consigo fazer as escalas com o Igor. Ali eu estou trabalhando com o web WhatsApp aberto, cuidando das coisas da Recon, enquanto eu estou trabalhando, porque eu tenho uma equipe boa. Então, dá para fazer quando você sabe a escala de prioridade. Sim. Se Paula, os meninos, o trabalho e depois o ministério tiver organizado, dá para ir. Tá tudo certo. Dá para ir. Dá para ir. O ruim é quando você não sabe delegar, ou quando você vai trabalhar demais e abandona a esposa, os filhos. O ruim é quando você erra a prioridade. Sim. Mas se todo dia Deus é o número 1, antes de Paula, antes dos meninos. Se eu tenho todo dia um tempo com Deus,
que no meu caso é de manhã depois do treino. Sim. Eu acordo, deixo os meninos na escola, vou treinar e vou ter meu tempo devocional. Todo dia, exceção da quarta, que é aqui, que eu venho pra torre. Eu estando com Deus, todas as prioridades vão estar arrumadas. Sim. Porque não tem como eu estar com Deus, tendo uma vida com Deus e colocar o trabalho na frente de Paula. E colocar o ministério na frente do trabalho ou na frente dos meninos. Quando a gente está pertinho de Deus, o amigo ajusta tudo. Volta tudo pro lugar. Então, O Espírito Santo se agarra com o Senhor todo dia, com o tempo de leitura bíblica, o tempo devocional, o seu tempo com o Senhor, ele vai lhe dar as prioridades e você consegue. Não me imitando, porque você não é obrigado. Mas dentro do seu tempo, das suas atividades. É nesse tempo que você vai saber. É nesse tempo que você vai saber. Amém, amém. Acho que era isso. Estou muito feliz, como eu falei novamente, com esse nosso papo. Espero que seja o primeiro de muitos, porque tem muita coisa ainda que eu tenho certeza que a galera ainda quer saber e a gente quer conversar. Amém. E é isso. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, quero dizer que eu estou feliz. Estou feliz porque eu acho que esse podcast vai abençoar muita gente. Amém. Não só esse, estou falando assim comigo, mas assim os próximos, com os convidados que você vai trazer. Eu acho isso uma plataforma bacana. Eu sou muito abençoado por podcasts também. Sim. Então as pessoas, eu, Marcondes, e Uli, e Paula, e Paulinho, e Lilian, a gente de vez em quando troca um podcast. Hoje Igor mandou um podcast para mim, Deus está falando ali. Então eu acho que tem muito conteúdo bom que pode sair daqui para a turma da Recompra, os reconciliados, como você chamou, ou para todo mundo. Assim, eu acho que a gente vai abençoar o reino também com isso aqui. Tirando a placa da frente. Tô feliz. Deus abençoe vocês todos que estão envolvidos nessa parada aqui. Amém. Amém. Muito obrigada, Bispo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Comentem aqui o que é que vocês acharam e até o próximo episódio.